Olá, meus queridos alunos da Rede Municipal de Ensino. Eu sou Williams Pimentel, professor de Ciências do 8º ano. E, como eu prometi a vocês, seguindo a nossa série de aulas a respeito de alimentos e nutrição, hoje nós vamos tratar sobre a importância dos alimentos na nossa vida. Nós vamos mexer com a ferida de muita gente, principalmente com relação da forma que nós nos alimentamos. Tá? Então vamos lá. Primeiro esse texto aqui que eu achei interessante. Tá? A alimentação é uma preocupação constante na rotina das pessoas, seja para obter um estilo de vida saudável, seja para perder peso, melhorar a saúde ou simplesmente satisfazer as necessidades fisiológicas. Comer é sempre bom. Contudo, a nutrição adequada se preocupa com algumas questões importantes, tá? Que nós vamos destrinchar no decorrer dessa aula. O que comer, quando comer, quanto comer e como consumir os alimentos. Beleza? Então vamos lá. Com o avanço dos estudos e da tecnologia, principalmente com relação à composição química dos alimentos, o simples ato de nos alimentarmos, que a princípio tinha a única finalidade de nos fornecer energia para a gente sobreviver, tá certo? Passou a ser um instrumento, a nossa alimentação, né, os nutrientes, para prevenir várias situações desconfortáveis e até mesmo o tratamento de doenças. Tá ok? Por isso é que hoje não é muito comum se falar nos chamados alimentos funcionais. E nós temos que ter a consciência bem clara disso no nosso dia a dia, porque hoje, né, por exemplo, no caso de vocês, né, meus queridos adolescentes, o organismo de vocês está a pleno vapor, vocês não vão sentir nada, no máximo um pequeno desconforto se exagerar em algum tipo de alimento, mas ao longo do tempo, né, quando chegar a minha idade, com esses cabelinhos brancos aqui que eu já tenho, tá, vocês vão ter que sentir consequências de uma má alimentação durante toda a vida de vocês, né? Doenças que poderiam ser prevenidas, problemas que poderiam ser evitados, pequenas alterações que poderiam ser tratadas, simplesmente se alimentando de forma adequada, né? É o que nós vamos tentar mostrar para vocês agora. Então veja bem, olha essa roda de alimento aí. O que é que nós comemos? O que comer no nosso cotidiano? Aí você tem, ó, leite e derivados, tá tudo bonitinho aqui, ó, certo? Leite, derivados, carne branca e ovos. Vamos evitar a ingestão de muita carne vermelha, principalmente carne vermelha gordurosa. Bastante legumes, né? As leguminosas, tá ok? Feijão, soja, é muito bom para a nossa alimentação, tá? Nós temos os tubérculos, como é o caso da batata inglesa, nós temos raízes, que são muito importantes, tá? Os vegetais de modo geral, tá? Frutos, né? Como tomate, pimentão, pepino, chuchu, os folhosos, tá? Que eu chamo de folhosos, são espinafre, selga, alface, brócolis, etc. Também nós temos os frutos, uma variedade, nós temos uma riqueza muito grande de frutos na nossa região. Nós temos também os cereais, tá? Principalmente se for possível, porque ainda são muito caros, né? Os cereais integrais, pão integral, arroz integral, etc. E também, lógico, óleos, manteiga e azeite, porque nós precisamos dessa substância também para produzir outras substâncias no nosso corpo. Então a gente pode comer de tudo, claro que pode. A questão é a proporção do que você está comendo. Hoje em dia não se fala mais em restrição alimentar, e sim em reeducação alimentar. Você pode comer de tudo, tá? Até aquela paneladazinha uma vez ou outra na vida, tá? Mas tudo dentro de um regramento da proporção. Então, essa roda dos alimentos mostra, logicamente, que é o ciclo diário de nutrientes que nós podemos consumir durante todo o nosso dia, observando os grupos de alimentos e, logicamente, com o auxílio daquela pirâmide de alimentos,
as proporções adequadas de ingestão diária, tá? Muito bem. Quando comer? Gente, nós temos uma vida hoje em dia muito atribulada, né? Os profissionais, né, que já trabalham, os alunos têm uma carga horária, né, meio pesada, por exemplo, nas escolas de estudo integral, passa boa parte do dia, inclusive se alimentando na escola, para ter uma rotina muito intensa. Em casa tem material para estudar, tem tarefa para fazer. Mas mesmo com essa atribulação toda, é importante a gente ter uma rotina de se alimentar, um horário para se alimentar, porque o horário da alimentação regrada, ela é extremamente importante até para o seu relógio biológico, para o funcionamento direito do seu corpo, tá? Então os horários, eles devem ser horários pré-determinados e cumprir esses horários, tá? Sistematicamente se alimentando no mesmo horário, para criar uma rotina para o seu corpo, tá? A alimentação, tá? Basicamente você, dá um café da manhã bem cedo, aí vem um lanchezinho cerca de 3 horas depois, aí vem a refeição do almoço, um lanchezinho cerca de 3 horas depois, aí vem o jantar e uma comidinha bem levezinha à noite, né? Desde que não seja muito pesada antes de dormir. Tá? Mas você tem que ter esses horários, porque você fazendo isso, já deixa o seu organismo já condicionado e preparado para fazer aquele trabalho necessário da digestão do alimento. Quem tem uma alimentação desregrada de horário, por exemplo, se alimenta de madrugada, gente, depois das 10 horas da noite, nosso trato digestivo já começa a ficar meio preguiçoso. É uma brincadeira, lógico, é porque ele já está condicionado a ter uma diminuição no seu ritmo, tá? Essa coisa de se alimentar de madrugada, comer alimento muito rico em fonte de energia à noite, passar várias horas sem se alimentar, não ter horário para o almoço, tudo isso cria uma grande confusão no nosso corpo e que acaba atrapalhando o bom funcionamento e aproveitamento desses nutrientes. Então a primeira regra importante, aliás a segunda, né, porque a primeira é o que comer e em que proporção comer, a segunda é os horários de comer. Nós temos que ter horários bem claros e definidos para nos alimentarmos. Eu sei que é difícil, tá, hoje em dia, mas não é impossível. O que é alimentar-se bem? Antigamente tinha uma história de que se alimentar bem, né, era comer muito. Era quantidade, inclusive tinha até uma coisa que, por exemplo, a minha mãe, né, entupia a gente de comida, que menino, garotinho, né, na nossa infância, menino de braço então só era bonito se fosse bem gordo, né, ou seja, obeso. A mãe da gente já estimulava a obesidade da gente desde quando estava no colo, tá? E existe uma expressão no interior que é muito comum dizer assim, tá bom e gordo. É uma questão cultural que já coloca na cabeça que a pessoa gorda é uma pessoa saudável. Ela pode ser saudável sendo gorda? Pode, mas ela é muito mais propensa a ter problemas futuros com relação a isso, tá? Alimentar-se bem é ter uma programação de alimento onde você, respeitando os horários e as proporções, você tem uma alimentação mais variada possível. Como costumam dizer os nutricionistas, o prato quanto mais colorido, mais saudável ele é. Aquela alimentação básica de arroz, feijão e carne, fornece nutrientes para a gente? Fornece. Mas você pode complementar com vegetais, olha que coisa bonita aí, bem no centro aí, né? Depois, frutos, ao invés de você, por exemplo, lanchar fontes ricas em energia, como pão, essas coisas, coma frutos durante o dia. Agora tem que tomar cuidado, porque tem alguns frutos que também têm muita energia, né? Banana, abacate, então você tem que dosar a quantidade. Então, por isso que é importante a gente conhecer, né, os componentes dos alimentos. Por isso que nós tivemos aquela aula anterior para mostrar as características de cada nutriente dos alimentos. Tá ok? Então, alimentar-se bem é ter uma alimentação regrada e, logicamente, né, bastante diversificada.
É muito importante para satisfazer as nossas necessidades e a nossa saúde também. Bom, a alimentação do século XX e do século XXI, meados do século XX para cá e século XXI. O famoso fast food, né? A alimentação rápida. Bom, minha gente, isso é um problema grave que nós temos. A indústria alimentícia descobriu, né, e associada a uma forte propaganda, que essa alimentação rápida seria uma grande fonte de renda. E é uma grande fonte de renda. O fast food e a alimentação rápida e também os alimentos pré-elaborados ou elaborados, eles, por conta do nosso corre-corre diário, eles são extremamente práticos. Concordo com isso. Que às vezes você não tem tempo de preparar um prato de comida, preparar comida para você almoçar, para você tomar café, para você jantar. E aí você apela, né, acaba buscando a alimentação industrializada. Os alimentos industrializados, gente, eles vêm carregados com toda sorte de substâncias que você possa imaginar. Conservantes, né, aditivos que tornam a cor do alimento mais atrativo, o odor do alimento mais atrativo, o sabor do alimento mais atrativo. É uma comida que já veio só no pontinho de você engolir, tá certo? São substâncias que são alimentos que apresentam alto teor de açúcar, alto teor de sódio, que são extremamente prejudiciais à nossa saúde a longo prazo, a médio e longo prazo. Aí você está pensando aí, pô, mas o professor Williams quer que a gente agora comer só alimento natural? Não, gente, eu não sou hipócrita de dizer que não, agora daqui por diante, não. A nossa vida, às vezes, nos obriga a fazer isso, mas eu sou pela questão da ponderação. Se você puder optar, faça a opção pela alimentação natural, tá? Porque esse alimento industrializado, ele é saboroso, ele assalta os olhos a beleza dele, o cheiro, né, impregna no nosso nariz, mas eles são prejudiciais à saúde. Porque esse alimento, para ficar conservado, são usadas muitas coisas e que acabam, algumas delas até cancerígenas, como é o caso, por exemplo, dos adoçantes, dos pigmentos que é usado em refrigerantes. Vários tipos de refrigerantes. Aliás, todos os refrigerantes. Tá ok? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Então esse tipo de alimentação, se você tem o hábito de ter só ela, você vai ter graves problemas de saúde quando for daqui a algumas décadas por conta disso, né? Como hipertensão e etc. Que nós iremos falar na próxima aula. Então, por favor, eu sei que é saboroso, mas procurem se alimentar também de fontes naturais. Inclusive, por exemplo, pessoas da minha geração e um pouco mais novos do que eu, têm alguns tipos de produtos, porque nós não fomos criados com esses produtos, né? Na minha época não tinha essas coisas, era difícil você encontrar produto industrializado. Então, por exemplo, para mim, alguns tipos de salgados, né, de sucrilhos, aquelas coisas todas, para mim tem um cheiro horrível, um sabor terrível, né? Por quê? Porque os meus sentidos já se acostumaram a uma coisa mais leve. E aí onde está o segredo? A criança é bombardeada com propaganda visual de que é tudo maravilhoso, né? O que eu acho pessoalmente uma grande covardia com a criança, tá? E ela é condicionada, acostumada a gostar daquele sabor intenso, aquele cheiro forte. Da mesma forma que nós, mais velhos, fomos condicionados a um sabor natural. E aí, quando eles comem alimento natural, eles não gostam. Então, tem que fazer todo um processo de reeducação alimentar com essas crianças e esses adolescentes. Mas vamos lá, isso não acontece da noite para o dia e nós temos que ter paciência para poder conseguir fazer isso. Quanto comer? Eita, né? Bom, gente, nós temos 3 refeições básicas diárias e dizem, apesar de haver algumas controvérsias, que nos alimentamos em pequenas porções de 3 em 3 horas, nós conseguimos nos saciar sem abusar da quantidade.
Por quê? Porque é diferente, gente. Você vai fazer uma refeição, um lanche, um almoço, um jantar, estando mais ou menos com fome do que uma pessoa com muita fome. Não é verdade? Você passa, por exemplo, toma café da manhã e vai almoçar 1h da tarde. E aí você está varado de fome. E você vai acabar o quê? Vai acabar comendo mais do que precisa. E esse mais do que precisa acaba sendo convertendo em gordura no seu corpo. Então, aconselha-se, né, se alimentar em pequenas porções de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas no máximo. Porque aí você vai se saciar com uma quantidade de alimento menor, certo? Sem abusar, e vai ter as suas necessidades todas atendidas. Tá ok? Então, obedecendo isso, você vai ter uma medida mais ou menos correta do que você tem que se alimentar. É lógico, gente, que cada organismo é uma especialidade. Tá? E a vida de cada pessoa tem as suas particularidades. Tem pessoas que têm atividade física intensa, tem exercícios físicos mais intensos, tem pessoas que são, vamos dizer assim, sedentárias. E é lógico que a pessoa sedentária tem que consumir fontes de alimentos bem menos, né? Fontes alimentares bem menor do que uma pessoa que tem uma atividade ou exercícios físicos mais intensos. Então, cada um tem suas particularidades. Tem também a questão da genética. Então, não existe uma receita rígida para isso. Você é que tem que se estudar, ver como é seu corpo, como é que ele reage. Se você não sabe, você procura um profissional da área, procura um médico, procura um nutricionista, que ele vai fazer um estudo sobre você e sua alimentação e vai lhe passar opções para você ter uma alimentação saudável, tá? E que você pode ter uma alimentação que vai lhe saciar sem lhe prejudicar. Beleza? Então vamos lá. Bom, há algumas coisas importantes, tá? Por exemplo, fazendo 4 ou 5 alimentações leves e equilibradas, ou seja, bastante diversificada, você leva o organismo a utilizar o quê? A ter uma eficiência maior, tá? E armazenar uma quantidade menor de nutrientes, como é o caso das gorduras e carboidratos, tá certo? Além de conseguir evitar aquele famoso ficar beliscando comida durante o dia todo. Você fica saciado, tá? Os alimentos, quando devem ser digeridos em quantidade e qualidade necessária para manter o seu corpo funcionalmente, fornecendo calorias necessárias para o seu funcionamento e também para a estrutura do seu corpo, tá? Cada pessoa tem que ter, como eu falei, o seu plano específico. Daqui não é receita de bolo que é aplicado para todo mundo de forma igual. Cada um tem suas particularidades, tá? Outra coisa interessante, evite a monotonia, ou seja, dá uma mudançazinha no que você come diariamente, de vez em quando dá uma mexida no cardápio, para que o organismo não cair na monotonia de só aqueles grupos alimentares todo santo dia, até porque com o passar do tempo você vai começar a enjoar o alimento, tá? Inventa coisa nova, nem que seja com os mesmos alimentos, mas que dê uma aparência diferente. Essa quebra de rotina na diversidade de alimentos, do que você come todo dia, é importante, porque vai lhe dar sempre aquela sensação do prazer de estar comendo, né? E não aquela coisa de, meu Deus do céu, amanhã, café da manhã, cuscuz. Oh, meu Deus, pão de novo. Dá uma mexida no cardápiozinho que você fica sempre com prazer de se alimentar. E o prazer de se alimentar libera neurotransmissores importantes, né, como a serotonina e as endorfinas, que são muito bons para a nossa saúde. Quanto caloria você tem que comer diariamente? Também aí depende de cada um, gente. Aquela história, se você é sedentário, tem uma quantidade menor de calorias. Você tem intensos exercícios físicos, você tem um trabalho com atividade física muito forte, por exemplo, você é um pedreiro, você é um servente de pedreiro, você tem que ter muita energia, tá? Você é um atleta de rendimento, você tem que ter muita energia. Que você é sedentário, você gosta de passar o dia todinho só no videogame, tá? Trabalha muito tempo sentado,
Bom, aí você tem que consumir menos energia. Mas existe, né, uma tabela onde se fez uma pesquisa determinando a média de calorias. Um homem adulto, por volta de 2.000 quilocalorias diárias. Eu até esqueci de colocar aqui. Não é só 2.000 calorias. 2.000 calorias você come qualquer pedacinho de bolacha, você já atinge isso aí. É 2.000 quilocalorias diárias, tá? A mulher um pouco menos, tá? 1.500 quilocalorias por dia. Isso é sempre assim? Não. Na infância e na adolescência, há necessidade de ter-se uma quantidade maior de calorias diárias, porque a pessoa está crescendo, está se desenvolvendo, tá ok? Na velhice, há uma tendência a diminuir a necessidade calórica, até porque a gente, ao envelhecer, vai tendo menos células, tá? E a nossa necessidade, ela vai diminuindo de calorias. Da mesma fazendo atividade física, vai diminuindo. Então, não fique preocupado com seu avôzinho, sua avózinha, que eles comem bem pouquinho, né? Ah, minha avó parece um passarinho comendo. É porque aquilo ali é o que ela precisa. Se ela começar a comer mais do que aquilo ali, vai começar a ter problema de saúde. Tá ok? Bom. Como comer? A alimentação exige um certo autocontrole, tá? E disciplina na hora de comer. Para você não acabar sendo tentado a afundar os pezinhos nos alimentos que são muito ricos em gorduras, óleos e doces, que são extremamente calóricos e há, logicamente, que uma tendência a você desenvolver a obesidade. Então, dá para a preferência a alimentos com bons níveis nutricionais, mas que não sejam muito ricos, tá? Observar primeiro o que vai comer, olhe o que é que tem no seu prato, se tem alimento muito rico em carboidrato, muito rico em gordura, se a proporção está adequada para você, tá? Outra coisa importante, mastigar bem, não beber água quando está comendo. Gente, isso é experiência própria. Se você mastigar bem o alimento, a saliva que é liberada é a quantidade suficiente para você engolir sem ficar entalado. Então não precisa estar bebendo água. Tem gente que bebe até por mania. Ou faz pior, toca por refrigerante, por suco e etc. Não há necessidade de você beber água ou tomar líquidos durante a refeição. Basta mastigar bastante. Professor, quantas vezes eu tenho que mastigar? Bom, tem gente que fica até meio neurótico, né? Fica contando quantas mordidas vai dar no alimento. Não é necessário essa loucura. Você vai mastigando o alimento. Quando você sentir na sua língua que está mais ou menos uma pasta bem umedecida, é hora de engolir. E você engole sem medo de ficar entalado. Então não precisa beber água. Então mastigar bem, o horário de comer certinho, um ambiente de se alimentar com silêncio, sem discussão, sem briga, porque o lado psicológico também interfere na função digestiva, tá? Procurar ter o ambiente mais calmo possível para poder se alimentar, certo? Também separe o ato de comer de outras atividades. Nossa Senhora, hoje em dia está uma coisa terrível. Você vai para os restaurantes, você fica de boca aberta. Inclusive as pessoas nem se falam mais, né? Fica comendo com o celular ligado, comendo com a televisão ligada. Gente, comer é como se fosse uma oração, é algo sagrado. Você tem que se concentrar no que está comendo. E também isso aqui vale para mim, porque eu tenho mania de assistir televisão se alimentando, tá? Eu não sou santo. A gente vai mudando os hábitos aos poucos, tá certo? Então, hoje em dia, um celular é terrível. Você tem que tomar o celular da pessoa, que a pessoa está aqui botando a comida na boca aqui, olhando as mensagens nas redes sociais, tá? Você tem que se concentrar para poder comer. Beleza? Bom, outra coisa importante. Então, fechando, né? Rotina exaustiva do dia a dia obriga as pessoas a ficarem alertas quanto à importância dos nossos hábitos saudáveis, porque já expliquei para vocês quais são as consequências dessa loucura que a gente vive hoje. Optar por qualidade de vida significa o quê? Né? Ter mais horas de sono,
tá, em sua rotina, praticar regularmente exercícios físicos, porque as pessoas confundem muito atividade física com exercício físico. Atividade física, exemplo, Williams, é muito fácil. Varrer é atividade física, né? Passar pano no chão, atividade física. Lavar os pratos, atividade física. Não existe nada programado. Exercício físico não, é uma coisa planejada. Tá? Você vai para a academia, você tem lá o papelzinho para seguir aquela sequência já programada. Então é diferente. Atividade física de exercícios físicos. Tá? Adotar uma alimentação bastante variada e balanceada, porque essa alimentação vai fornecer o que você precisa sem causar nenhum tipo de problema futuro, né? Principalmente com relação a doenças. O peso ideal. Bom, peso ideal também é outra coisa extremamente relativa. Antigamente, existia uma tabela onde você tinha a faixa de peso ideal para a altura. Aí depois mudou para o tal do IMC, que é o índice de massa corpórea ou de massa corporal. Que é o quê? O índice de massa corporal, tá? Ele é exatamente a diferença entre, a razão entre a sua massa corporal e o quadrado da sua altura. Aí você vai ter um valor. Por exemplo, aqui, tem uma pessoa que pesa 60 kg e tem 1,67 de altura. Aí eu calculei o IMC dela aqui, 60 dividido pelo quadrado da altura da pessoa, vai dar 21,5. 21,5. E sim, o que é que eu faço com esse número? Bom, aí você tem a tabela das faixas. Abaixo de 18,5 você está abaixo do peso, tendendo à anorexia. De 18,5 a 24,9 está dentro da faixa considerada peso normal. De 25 a 29,9 você está acima do peso. De 30 a 34,9, obeso 1. De 35 a 39,9, obesidade 2. Acima de 40, obesidade 3. Essa obesidade 3 já é preocupante com relação à saúde. Então, por exemplo, baixo peso, né? Desnutrição, tendência à anorexia, tá? E problemas de saúde como anemorreia, etc. Peso ideal, tá? Você está na faixa ideal de peso. O sobrepeso, né, que é de 25 a 29,9, já começa alguns sinais, como por exemplo, pré-diabetes, hipertensão, obesidade grau 1, você já pode desenvolver doenças cardiovasculares, distúrbios psiquiátricos, câncer, etc. E aí segue, gente, essa tabelazinha, até o caso mais grave, que é a obesidade 3, que já é caso de cirurgia bariátrica. Tá ok? Então, pratique atividade e exercícios físicos, tá? A boa alimentação também já foi comentado aqui com a gente. Não é isso? E aqui, pessoal, tem a biografia de onde foi feita essa pesquisa e o material de imagens. E é só, pessoal. Então, eu espero que essas orientações tenham ajudado a você, como eu já tento já há algum tempo usar para mim mesmo, tá? E que a gente possa, logicamente, ter uma alimentação saudável para prevenir doenças. Doenças como as que nós vamos falar na próxima aula. Aí vocês vão começar a entender a evolução de por que eu fiquei enchendo a paciência de vocês falando de alimentação saudável. São os distúrbios alimentares que causam vários tipos de doença. Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Falou, gente!